Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre depressão, sobre transtorno depressivo. Então, eu já começo dizendo que a depressão é uma doença. E por que que a gente precisa frisar tanto isso? Porque, assim, eu acredito que a gente está evoluindo nesse sentido, por isso que a gente tem que se fazer presente e debater sobre todos esses temas, na psiquiatria, porque ainda há muito a ideia de que não existe depressão. Que o fulano está com depressão, na verdade, é porque ele está sem trabalhar, porque ele não quer trabalhar, ou porque ele não quer fazer nada, ou porque é preguiça, ou porque é falta de fé, ou porque é frescura, né? Qualquer outra coisa menos encarado como uma doença. Como é difícil a gente aceitar essa condição, né? Como sendo uma doença, como é muito mais fácil, né? Eu aceitar um diagnóstico, eu tenho problema respiratório, eu tenho uma bronquite, eu tenho uma pressão alta, eu tenho um diabetes, porque eu tenho lá um exame, eu te dou um exame que talvez comprove isso, né? E aí aí a gente aceita isso, né? Ok. Agora, a depressão, por ser uma coisa, uma doença, digamos assim, invisível, né? É, ainda tem muito essa ideia, essa dificuldade de compreensão. E na verdade, gente, é só quem já teve a doença, sabe do que a gente está falando, assim. Porque o outro, às vezes, não é por maldade, a gente sabe que não é maldade, né? O colega, o familiar, às vezes tentando ajudar, ajuda de uma forma que prejudica, tenta ajudar de uma forma que prejudica mais ainda, porque diminui essa dor, diminui esse sofrimento do outro, né? Tenta diminuir isso, desconsiderar. É, então, assim, eu falo muito isso, assim, que só quem tem ou já teve sabe a dor que é, sabe o sofrimento que é. Então, por isso, assim, que a gente tem que compreender, tem que abrir um pouco esse olhar e tratar esse outro com um pouquinho mais de empatia mesmo, né? Tentar, por mais difícil que seja, assim, reconhecer um pouquinho esse quadro, encará-lo não como uma escolha, porque a gente ouve muito isso, né? Mas olha, ele não tem motivo nenhum pra estar assim, ele tem tudo, ele tem uma família que gosta dele, ele tem um trabalho bom, tem dinheiro, tá numa fase boa da vida, e mesmo assim se sente assim. É justamente por isso, gente, que é uma doença. Porque às vezes tá tudo bom em tudo externamente, mas a pessoa não consegue enxergar isso. Eu costumo falar que a pessoa passa a enxergar a vida assim, tudo muito cinza, né? Então, pode ter tudo materialmente falando, assim, que nada aquilo supra esse vazio, esse sentimento de vazio. Mas falando de diagnóstico, assim, o que que é a depressão? Porque dias tristes, essa tristeza, todo mundo tem. A gente tem dias que não está bem, e ok, né? A gente aceitar esses momentos, assim, porque a gente sabe que no outro dia vai ser um novo dia. Mas quem tem depressão não é assim. Pra gente ter esse diagnóstico, todos os sintomas, né, que caracterizam a depressão, eles têm que estar presentes pelo menos por 2 semanas e a maior parte do dia, todos os dias. Quais são os sintomas? 2 deles têm que ser obrigatórios para a gente fechar esse diagnóstico. Um deles, humor deprimido. Humor deprimido é esse sentimento de tristeza, de vazio, de falta de esperança, né? Esse choro fácil, essa sensibilidade a mais. E perda de interesse ou prazer em fazer as coisas que às vezes antes gostava de fazer, e o paciente perde um pouco o brilho de tudo, a gente chama de anedonia, que é isso, essa perda do prazer e de interesse nas atividades cotidianas. Isso não é uma vez ou outra, não, é a maior parte do dia, quase todos os dias, com um período mínimo de 2 semanas. Então, pelo menos um desses, e 5 sintomas a mais. Quais outros que podem aparecer, assim? A questão do apetite, ele pode estar aumentado ou diminuído. A comida muitas vezes entra como um remédio mesmo, como um refúgio, que é talvez um dos poucos prazeres ainda que a pessoa tenha, e a comida entra como um alívio naquele momento. Então, pode ter um ganho de peso e pode ter o contrário também. O paciente evolui com uma inapetência importante e com perda de peso. O sono também pode estar alterado, mesma coisa que o apetite, o sono pode estar para mais. O sono para mais também entra como uma fuga, talvez. O paciente prefere, às vezes se força a dormir para não encarar e não sentir a dor que sente. E a insônia, né?
passa a ter uma fadiga excessiva que parece ser algo físico mesmo, é um cansaço, uma fadiga, uma vontade de fazer nada. Pessoa que mais quer, às vezes, é ficar quietinha num quarto, sem ver ninguém, é o conforto dela estar parada, sem gastar energia nenhuma, assim, porque não existe, né? É uma falta de energia e motivação para fazer as coisas, assim. Um sentimento de culpa inapropriada, um sentimento de inutilidade, fica às vezes pensando em coisas, e só coisas negativas, né, do que já aconteceram, fica só alimentando isso. Concentração, uma dificuldade de concentração também, e aí às vezes acaba prejudicando questões do trabalho, do dia a dia. E pensamentos negativistas, pensamentos de morte, passa talvez a encarar a morte como uma única saída possível, né? Passa a ter ideação de suicídio com o passar da gravidade, planejamento para que isso aconteça. E tudo isso, né, todo esse quadro, ele gera um impacto muito negativo na vida em geral da pessoa. O relacionamento social, a pessoa tende a se isolar muito, o contato com o outro fica muito mais difícil, assim. Familiar, que às vezes até o esposo, né, ou quem tá mais próximo, encara como sendo algo pessoal, assim, às vezes não é, né, com a própria pessoa, porque a pessoa com depressão, ela evita qualquer tipo de contato, o relacionamento fica muito mais difícil, a questão sexual também é afetada, a libido reduz muito, então são uma série de fatores que só vão trazendo muitas consequências negativas. Só voltando um pouquinho, porque eu acho que ficou um pouco confuso o jeito que eu falei em relação aos critérios diagnósticos. Então, são 5 ou mais da listinha de sintomas que a gente falou, sendo um deles humor deprimido ou anedonia. Anedonia é aquilo que a gente falou, essa questão de perda do interesse em prazer em fazer as coisas por um período mínimo de 2 semanas. E o tratamento nesses casos, né, de muita importância, com uma equipe da saúde mental. Em relação à medicação, a classe que a gente usa são os antidepressivos, né? Casos mais difíceis, mais refratários, às vezes a gente tem que entrar com outras classes também de medicações como potencializadores. E a terapia com um psicólogo. É tão importante quanto, né? A gente sempre frisa isso. E atividade física, que a gente sempre fala, sempre coloca no pacote também, combo, né? Que eu costumo falar, são as 3 coisas que a gente tem que incluir nesse tratamento. Mas para chegar na questão da atividade física, o paciente tem que estar numa fase um pouco melhor para ter uma energia, pelo menos para começar. Porque quando ele está assim, nessa fase, tudo parece que exige um esforço muito maior do que realmente é. Tudo fica muito mais difícil, muito mais pesado de se encarar. Então, gente, assim, vamos aproveitar que agora a gente tá no Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização, né? Prevenção sobre o suicídio. E vamos pensar, conhecer, ler sobre a doença, sobre a depressão, para antes de apontar tanto, para antes de julgar, ter uma reflexão melhor, mais consciente. Porque aqui mesmo, assim, sempre a gente faz essas postagens para tentar conscientizar mesmo, né, as pessoas. E mesmo a gente falando tanto, eu recebo muitos directs, até comentários, se vocês forem ver, de pessoas que falam, não, mas tem que falar mesmo que chega de mimimi, é um dia após o outro mesmo, tem que trazer a pessoa para a realidade. Não é tão simples assim, sabe, gente? Podia ser. Se fosse assim, né, não teria essa taxa tão grande de suicídio, não teria tantos casos graves que a gente atende, né? Então, eu acho que é mais isso, sabe? A gente procurar ter um olhar diferente, assim. Porque muitos, sabe? Muitos pacientes que eu atendo falam exatamente isso. Falam assim, nossa, sei lá, alguém da família, né? Então, uma pessoa teve e eu nunca imaginei que eu iria passar por isso. E eu tinha um preconceito mesmo. Eu falava assim, nossa, que frescura, né? Que fraqueza. Até a pessoa ter e ver tudo de uma forma muito diferente. E falar, nossa, realmente isso existe, né?
Então, ninguém tá isento disso, então vamos pensar de uma forma mais cuidadosa, assim. Fatores de risco de depressão, né, os fatores, a gente chama de que é uma doença multifatorial, então não tem uma causa única, assim. O fator genético tem um peso muito importante, né, então quem tem familiares, as chances de ter é maior. E fatores ambientais, né, a questão social, tudo isso tem um impacto. E tem uma questão que é química mesmo, né? Uma disfunção de neurotransmissores, assim. Por isso que a medicação tem um papel importante nesse tratamento. Então, são vários fatores. Então, é isso. Um abração. Bom feriado para vocês. Beijão.